Então, recebam agora com muitos aplausos o meu convidado, o fantasma do Elvis Presley, senhoras e senhores. Posso chamar de fantasma? Bem, então vamos lá. Eu confesso que eu tô um pouco nervoso, né, de estar entrevistando aqui você hoje. Você que é um cara que eu sempre gostei muito, na verdade. Eu estudei um pouco sua história e eu sempre gostei muito. Inclusive sempre me disseram que eu parecia com você. Não é sério. Por que você tá rindo? Não é piada, não. Dizem que eu parecia com você mesmo. Você inchou quando você usou? Você usava muito remédio e você ficava inchado mesmo. Não, mas não é por isso que diziam que eu parecia com você, não, pô. Não, na verdade é a aparência, assim, de... Eu queria falar mais, assim, no sentido de beleza, de... Bem, então vamos lá, Elvis. Elvis, você é uma figura muito controversa. Eu primeiro quero te agradecer por ter vindo aqui nesse podcast, por ter topado dessa entrevista, ou melhor, trocar essa ideia. E uma coisa que eu queria saber, apesar de você ter dito que não queria que falasse sobre como é a vida aí do outro lado, eu queria entender como que você me entende em português e como que você fala em português, né? Se você é americano. Ah, entendi. Depois que... Enfim, eu não posso falar, é isso? Eu não posso falar, mas quem tá vendo aí, quem tá ouvindo, entendeu o que é. Todo mundo acho que já sabe sua história, que você começou lá no Sam Studios, né? E aí você gravou um CD, aí você gravou um disco e aí deu certo. Como é que funcionou isso aí mais ou menos? Só pra gente se lembrar mais ou menos aqui. Mas no caso, você está dizendo que a secretária do dono do estúdio, desse Philips que você falou aí, inclusive os eletrodomésticos Philips é por causa desse cara? Não, né? Você não sabe. Certo. Você está me dizendo que simplesmente ela gostou de você e mandou você voltar para fazer um teste com o dono do estúdio. Mas realmente, ela só gostou de você a troco de nada ou você já era um cara mulherengo, já foi dando em cima dela? Não, eu acredito na bondade das pessoas. Mas, como você tinha essa fama, né? Entendi. Não, tá bom, pode continuar. Só uma interrogação aqui. Só um adendo aqui. Quando eu via você cantando, você cantava, né, com a voz assim, eu achava que você falava assim também. Não sei o que. Só que você é meio fanho, né? Você fala, você é meio fanho mesmo, é normal? Remédios. Mas você... não é pra perguntar sobre... Desculpa, não é pra perguntar sobre do outro lado aí como é que é. Tá bom. Certo, aí você foi lá no estúdio então... Você cantou, você foi gravar um disco pra sua mãe. É isso? Era normal? Era muito caro quando vocês... Porque a pessoa ir gravar um disco pra mãe num estúdio... Entendi. Naquela época era mais simples. Você gastou quanto mais ou menos? $4? $4 hoje, até hoje, no Brasil é muito. É muita coisa, porque o real não vale nada. Sim. Tá, aí depois que você gravou, essa secretária, simplesmente por bondade, né, segundo você, falou pra você voltar lá pra fazer um teste. Você fez o teste, ele te descobriu, achou que... ele não gostou mesmo assim. Entendi. Você, no caso, fez várias tentativas de... Ou seja, se até o Elvis teve que fazer várias tentativas pra poder dar certo a música, tem gente que quer fazer de primeira e já bombar aqui no Brasil. E foi sem querer, foi uma brincadeira ainda. Pelo que você tá me dizendo aí, foi uma brincadeira que você fez e aí o cara viu, ele canta...
E era tão diferente assim antigamente, o negro cantando e o branco, existia uma diferença tão grande assim de música, de... Caramba, velho, que coisa, hein? Sim, aí você aí tinha o quê? Você tinha mais ou menos 19 anos. Certo. Aí você já começou a bombar aí, já... Ah, você começou a fazer sucesso com 19 anos. Ah, entendi. Entendi. Eu acho que isso é importante de ver, viu, Elvis? Que, pô, hoje em dia as pessoas elas valorizam muito mais onde você está do que quem você é. Eu digo assim, hoje para você estourar, um músico, por exemplo, ele precisa mais estar com pessoas famosas e com pessoas grandes do que ele ser um bom músico, né? Tanto que a gente vê um monte de porcaria e fazer sucesso. Você acompanha os músicos no mundo inteiro, no Brasil, você ouve? Ah, entendi. Naquela época também era assim. Ah. Não, mas é porque antigamente o único meio de comunicação que vocês tinham eram os periódicos. Era a mídia televisiva, etc. Hoje não, hoje tem internet, tem tudo. E mesmo assim, as pessoas que geralmente estouram na música, elas têm que estar associadas a uma empresa que vai colocar ela em várias outras mídias. Com você também foi assim? E ao que você atribui, então, um sucesso tão grande? Porque eu vejo assim, hoje em dia tá saturado, por exemplo, vários setores aí do entretenimento estão saturados. Sim, então. E aí, como que o cara vai se diferenciar numa música, por exemplo? Como você começaria hoje? Foi bom você ter falado isso, porque eu tinha estudado um pouco na sua história para poder falar aqui com você. E realmente você, inclusive, para se diferenciar, você pintava seu cabelo de preto, sendo que você era loiro. Engraçado, porque hoje em dia as pessoas, o normal, pelo menos que a gente vê, são as mulheres, elas se pintando o cabelo preto de loiro, né? E até os homens também, para se destacar. Você foi o oposto, você tinha o cabelo loiro e pintou de preto. Ah, entendi. Na época a TV era preto e branco. Vocês entenderam aí agora? A manha? Na época a TV era preto e branco. Por isso que você pintava o cabelo de preto. Inclusive seu cabelo tá muito bonito aí de preto também. Eu não posso perguntar nada, né, sobre o outro lado aí. Senão eu ia te perguntar como que agora você, sendo um fantasma, continua com a mesma forma de... Mas deixa pra lá, não precisa falar não. Então... Você pintava o cabelo de preto porque a TV era preto e branco. Então o branco ia ficar estourado, ia ficar ruim. E por isso que vocês passavam também, eu tava vendo aqui a sua história, um pouquinho de como vocês agiam. E você pintava o olho, você passava era o que aquilo? Como é? Delineador. Você passava nos olhos. Ah, rapaz, vocês eram inteligentes, hein? Mas só você fazia isso na época? Porque eu vi que era meio que um ato de rebeldia. Não? Ah, então me falaram errado. Porque me falavam que era um ato de rebeldia. Mas segundo o Elvis, ele tá dizendo aqui que era só por causa da TV que era preto e branco. Então vocês queriam demonstrar mais as expressões. E aí tinha que delinear. Não é isso? Delineador? Delinear os olhos. Ah, interessante, velho. Que loucura, viu? E é engraçado porque o seu cabelo ele parece uma peruca, né? Por conta da cor. Justamente porque ele é loiro. E aí quando você pinta de preto fica estranho, fica parecendo uma peruca. Algo aí não bate direito. Entendi. Vê que você é direto assim. Você sempre foi direto assim, objetivo nas suas respostas, porque você não é de falar muito, né? Tá aí uma dica boa, um segredo bom. Então quer dizer que quanto menos você fala, a escassez, aqui a gente chama de escassez.
É isso? Então, a escassez, ela não vem só do você não aparecer em todo lugar, não estar o tempo todo na mídia. A escassez para valorizar a imagem vem no falar também. Você fala menos para valorizar mais a sua imagem. As pessoas ficam mais curiosas. Caramba, velho, que aula, brother. Rapaz, eu tenho certeza que você aí nunca teve uma aula dessa, hein? Você que tá vendo essa entrevista, que tá vendo o Elvis e ouvindo, você nunca pensou numa coisa dessa, velho. Isso serve pra muitos artistas brasileiros também, velho. Interessante isso aí. Agora me diz uma coisa, Elvis. Eu vou perguntar coisas clichês aqui, porque todo mundo já conhece a sua história. Mas uma coisa que eu queria saber realmente muito, já que a gente tá falando de imagem. Sua roupa, de onde veio, velho, essa loucura de usar uma roupa completamente nada a ver, cheia de... Quando que você não começou assim? Ah, entendi. Você não esperava que você... Caramba, essa informação é nova, essa eu não sabia. Eu tenho certeza. Não, desculpa. Eu não tô rindo do que você tá me contando, não. Da morte do seu irmão, não, pô. É só porque eu tô rindo assim, porque tem gente que não tá conseguindo ver isso aí, tá ligado? O que você tá falando. E com certeza a família tá meio decepcionada com essa pessoa, inclusive. Tô imaginando isso. Porque você só tá aparecendo pra hétero e pra quem não trai a mulher. Mas me diz uma coisa. Seu irmão, ele faleceu de quê? Quando... Ah, ele já nasceu... Caramba, velho. Pô, mas aí também é covardia, né? 2 Elvis. Imagine 2 gêmeos, pô. Um Elvis gêmeos, aí lascou tudo. Não tô dizendo que é bom ele ter... Eu não tô dizendo que é bom ele ter morrido, pô. Eu tô dizendo que... Não é isso. Eu tô querendo dizer assim, que... Esquece o que eu falei. Pode falar aí o que você tá... Ah, entendi. Então, pelo fato de você... Que dizem que gêmeos, eles são unidos, né? Quando um sente uma dor, outro sente... Tem até uma conversa dessa. Então, você tá me dizendo que quando o seu irmão gêmeo... Ele nasceu morto já, no caso. Quando você nasceu... Isso sempre ficou na sua cabeça. Pô, eu sou pela metade. Falta meu irmão. Ou você chegou a achar que era culpa sua ele ter morrido, alguma coisa assim? Entendi. Você só se sentia incompleto, né? Então você nunca imaginou que você faria o sucesso que você fez E quando Entendi, velho. E novo, né? Apesar de que naquela época, eu acredito que em relação a hoje, as pessoas elas viviam mais cedo, né? As pessoas ficavam adultas mais cedo, né? Tinham mais responsabilidade, já tinham um monte de filho. Não digo só naquela época, não. Meu pai, ele teve... Com 22 anos, ele já tinha 4 filhos, pô. 4 ou 3 filhos antes. Eu acho que com 23 ele tinha 4 filhos já. Então, eu acho que isso é uma coisa de antes, né? As pessoas já viviam... Já tinham mais responsabilidade antes, né? Certo, eu entendi. Mas, então, você não achava que você teria esse sucesso todo. Mas quando você teve... Essa roupa, essa vestimenta que você usava, isso vinha do quê? Você se inspirou em quê nisso? Karatê? Você era o Jackie Chan, era? Não, então. Você pegou um kimono e fez isso? É disso que eu tô falando, Elvis. Quando o público te compra, você caiu nas graças do público, você pode falar o que você quiser, fazer o que você quiser, se vestir como você quiser, as pessoas ainda vão te seguir, ainda vão imitar. Você colocou a droga de um kimono, com todo respeito, você colocou a droga de um kimono, encheu de brilhantina, e as pessoas imitavam. Entendi. E essa dança, eu não sei se eu gostaria de ser chamado de Senhor Pelvis, certo? Acho que ninguém quer ser chamado de Senhor Pelvis. Mas por que você
foi chamado... Como que você se sentia sendo chamado de Mr. Pelvis? E por que você dançava desse jeito, velho? Que loucura foi essa que deu na sua cabeça que você falou, eu vou virar o homem borracha? Ou seja, não tinha nada de novo, na verdade. Caramba, então os negros todos já dançavam assim. Você que foi tipo a inovação, foi que você tava... Rapaz, velho, mas safadez é isso com a galera da época, né? Porque você levar a fama... Hoje iam chamar isso de apropriação cultural. Não, hoje com certeza você seria cancelado. Isso aí não tem dúvida. Sim. Exatamente. Agora, suas referências de roupa eram kimono de karatê. Sua dança era da comunidade negra daquela época que já dançava assim, já era algo comum. Você pelo menos fazia suas músicas? Tá de brincadeira. Você nunca compôs nada? Olhando por esse lado, realmente, você focava só em cantar, em ser o melhor cantor, não o melhor compositor. É uma boa desculpa, eu vou usar isso também quando eu roubar a piada dos outros. Eu vou... Mas assim, e o jeito que você cantava, essa sua... Como é que eu vou dizer? Eu sei que você se inspirava nos cantores negros da época. Esse foi o seu diferencial. Mas qual é o cantor exato que você falou assim, não, esse aqui é assim que eu vou cantar, é assim que eu vou tocar, o rock and roll vai ser isso aqui. Quem foi essa pessoa? Entendi. Caramba, Assembleia de Deus, eu sou cristão e minha família é da Assembleia de Deus, pô. Sim. Não, se hoje o rock é considerado absurdo, naquela época devia ser uma revolução. Quem? Sister? Caramba, essa cantora, ela era gospel e era de rock, e você se baseou nela? Mas a principal foi ela. Caramba, então quer dizer que se... Me diga aí o nome dela de novo aí pra eu... Como é? Sister Rosetta Darby. É assim? THAPE. Caramba, é isso mesmo. Cantora e compositora americana. Foi cantora, compositora. Caramba, guitarrista, velho. Uma senhorinha que tocava guitarra, cantava rock e era gospel. Que doideira, velho. E aí você se baseou nela ainda. Rapaz, muito louco isso, hein? Agora, teve o... Claro que todo mundo tem sua guinada, né? O momento da sua guinada. E eu soube que foi o coronel Tom Parker. Inclusive, você tem alguma coisa contra ele? Certo. Então, o Tom Parker, queira ou não, ele te colocou, pelo que eu vi, né? Ele que te colocou nas mídias, coisas e tal, e fez sua ascensão. Por que você não, em nenhum momento, tentou... Porque, pelo que eu soube, eu vou falar de um assunto delicado. Não sei se eu posso, mas vamos lá. Pelo que eu soube, você... Se ele roubava 50%... Ele roubava não, ele ganhava 50% do que você ganhava. Você em nenhum momento ficou... eu vou sair... Entendi. Hoje em dia também fazem isso, colocam bastante multa, inclusive. Entendi. Entendi, então. E com certeza quem tá te vendo agora, quem tá te ouvindo, também deve ter ficado impressionado com essa informação aí. Porque realmente, isso é uma coisa que eu acho que ninguém sabe. Não foi dito em lugar nenhum ainda sobre o Tom Parker. Agora me diz uma coisa. Você ouvia cantores gospel? Você quer algo, Elvis? Você não... Desculpa, você não...
Desculpa aí. Você cantava... Poxa, qual era a pergunta que eu ia te fazer? Eu esqueci. Sim, quais bandas e músicas você ouve aqui do Brasil, você conhece e você gosta de? Spanglers? Tá de brincadeira, pô. Spanglers, você ouve? Caramba. Quem mais? Não tem nenhuma música, nenhuma mais popular assim do Brasil? Você não acha isso meio arrogante falar isso da música brasileira? É porque muita gente aqui, eu acredito que, sei lá, Raul Seixas, você chegou a... Não, você não vai falar isso do Raul Seixas, pô. Não, você tá de brincadeira comigo, pô. Não, eu não gosto, eu acho uma porcaria, mas... Pô, ele é do rock. Você também é do rock, pô. Antigos, os dois são antigos. Ele se baseava em você, com certeza, pô. Ó, a gente vai ter problema aqui, porque ele também era baiano. Eu sou baiano, pô. Você tá criticando o baiano? Você não tem medo de ser cancelado, não, né? Ah, você não tem medo de nada, na verdade, né? Entendi. Você tá na vantagem, eu entendi. Agora me diz uma coisa. Você começou... Vamos lá, vamos pra sua história, tá? Vamos pra sua história. Eu peguei algumas coisinhas aqui, coloquei só uns esboços aqui. Esse podcast, ele não tem roteiro. Mas hoje, como um convidado especial, né? Eu sei que você tem pouco tempo. Você tem eternidade, na verdade, né? Você não tem pouco. Vou falar em humor, eu fico fazendo essas piadinhas, você não repare. Não te desrespeitando, porque você é um fantasma, coisa e tal, tá? Mas assim, você chegou a conhecer o Andy Kaufman na época que você... Caramba, você gostava mesmo do... Mas você chegou a conhecer pessoalmente? Porque dizem os fãs que você... Caramba, velho. Sim. Ele imitava... Era perfeito. Ah, essa eu não sabia, não. Mas você chegou a ler essa carta? Caramba, então ele chegou a te mandar uma carta e você não... Você malmente leu, né? Tá bom. Elvis, você é conservador, tá? Eu vou entrar nesse tema aqui meio... Um tema mais sério. Que eu sei que você tem pouco tempo, né? Para o que você quer fazer. Mas me diz uma coisa. Eu nem sei como te falar isso, porque é um assunto meio sério. Mas você era conservador, né? Você é conservador até hoje aí, não quer aparecer de jeito nenhum pra galera que não é hétero e que trai a mulher. Mas me diz uma coisa. Quando dizem que você morreu pelo uso de drogas, certo? Como que um conservador, uma pessoa que é conservadora, morre pelo uso de drogas? Não, mas você vê diferença do uso só porque dizem que é ali? Ah, entendi. Então, o uso de medicamento por conta das dores que você tinha. Entendi. Então você não era só um cantor, você era um dançarino também. Caramba, Elvis, mas diziam que você comia pílula igual se come M&M's, pô. Você tomava remédio, pô. Ah, entendi. Ah, sim. Então. Eu acho que isso também prejudica muita gente até hoje. Como você não esperava o sucesso e você era novo, né? Sim. Tá, entendi. Eram prescritas. Basicamente era o que? Era o que? Calmante. Eu vi umas entrevistas suas no YouTube, você suando igual um porco, pô. Porque você tava provavelmente sob efeito desses comprimidos. Quando você
usava isso? Você viajava? Você tinha alucinações, essas coisas assim? Ah, então não era só calmante, era estimulante também. Entendi. Mas vem aqui, mas aí você... Beleza, eu sei que é delicado. Esse assunto é delicado. Ah, dane-se, você já... Ah, entendi, dane-se, você não tá nem aí. Você é um fantasma, pô. Você já tá... Pronto, então vamos lá. Dizem que você morreu porque você foi no banheiro cagar e aí você teve um ataque cardíaco. Isso é verdade? O Elvis morreu cagando? Tá, pô, peraí então, peraí. Então, na verdade, os remédios causaram, de certa forma, o efeito de você não conseguir dar aquela barrigada segura. Você tinha um pouco de prisão de ventre ali, pá. Mas não foi isso. Você... Tipo, na mesma noite você tomou essa quantidade toda. Ah, entendi. Então, se você não tivesse tomado essa quantidade de calmante, você não teria apagado e não teria ficado sem ar no próprio... Mas a perícia diz isso? Os médicos... Você viu depois o que falaram, o que foi a causa da sua morte? Então. Aí você não tem também como dizer que né? Porque você não viu, você apagou. Entendi, mas você não teve uma parada. Você só desmaiou de sono, basicamente, é isso? Pelo menos, entendi. Pelo menos na sua visão. Ah, entendi. Então, na verdade, você não morreu pelo uso, mas por estar sozinho e ter usado demais sozinho no banheiro. Não, sim. Não, por ter tomado antes de ir pro banheiro vários comprimidos, aí você acabou apagando lá e aí você... Ah, entendi, pô. Mas vê que não era mais fácil você falar pros médicos isso. Ah, entendi. Tem que ser hétero e não pode ter traído a mulher pra te ver. Ah, entendi. Mas os médicos tão mal assim de... Tá bom, Elvis. Eu acho que... Deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta aqui pra fazer pra você. Tá. Outra coisa polêmica, já que você tá falando que pode falar sobre tudo, é que dizem que você era racista. Te acusaram na época de racismo. O que é comum, hoje em dia também acusam um monte de gente assim. Uma hora as pessoas são acusadas de alguma coisa desse tipo, né? Pra ser cancelado, coisa e tal. Isso é verdade, isso tem um fundo de verdade. Eu acho um pouco estranho porque você frequentava lugares que na época eram considerados proibidos para os brancos, né? Tipo, existia essa segregação e você frequentava, você gostava, você amava a música black, enfim. Por que disseram isso de você e... O governador da onde fez isso? É um estado que era muito segregado assim, entendi. E aí eles fizeram... Caramba, você botou... Caramba, aí você botou 4... E naquela época já devia ser meio estranho mulher tá dirigindo o carro, né? E você colocou ainda as 4 negras dirigindo o carro, como se fossem... Caramba, eu acho que você faria isso hoje em dia também, viu? E eu acho que você seria bem cancelado hoje também, pelas coisas que você falava, você fez. Inclusive, eu tava vendo um filme seu, porque eu achei, o filme do Elvis Presley deve ser uma porcaria. E até que é bom, viu? Aquele filme, Carrossel de Emoções. Muito bom aquele filme, velho. Tem umas tiradinhas da época que você viveu aqui, né? Que tem umas paradas assim, umas pegadas
de umas frasezinhas de efeito da época. Isso é coisa de russo. Pô, coisa que, caramba, coisa das antigas mesmo. Mas é interessante o roteiro. E você atuava bem de certa forma, no palco você tá atuando também. Caramba, então, era bom, eu gostava. Então, Elvis, eu acho que já deu aqui, né, o tempo. Eu queria que você falasse agora, desse uma mensagem, né, para as pessoas que estão te vendo agora. Você olha para sua câmera aí, manda uma mensagem aí para quem tá te vendo. Fala o que você espera do mundo hoje, o que você tá vendo aí com toda a experiência que você tem, as músicas que você ouve, né, a sabedoria que você deve ter adquirido aí do outro lado. O que você espera do mundo? Fala pra câmera aí, Elvis. Boa. Muito bom, viu? Caramba, lição de vida. Fica essa lição aí pra vocês. E eu quero agradecer. Você não tem rede social, né? Não tem, né? Então, vamos lá. Eu queria agradecer, então, a presença aqui do Fantasma. Pode chamar de Fantasma, você não... Tá de boa. Pô, muito obrigado por essa entrevista. Foi um prazer, realmente, poder tirar algumas dúvidas com você. Infelizmente, né? O seu tempo é curto. Na verdade, seu tempo é longo, mas aqui é curto. Você entendeu, né? Você volta para os Estados Unidos agora? Como é que você... Pra mansão lá sua do... Beleza. Ele não posso perguntar nada referente ao outro lado. Ele não quer, não sei que regra é essa. Enfim, de qualquer forma, quero agradecer aqui ao nosso convidado Elvis Presley, senhoras e senhores. E pra você que ficou até aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like. E também me segue lá no Instagram, @AbnerSaronOficial. É do selinho azul, viu? Tem outros lá. Me segue, @AbnerSaronOficial. E se você quiser, né, estudar um pouquinho a história do Elvis, pra saber aí, tirar a dúvida aí, né, Elvis, das coisas aí que ele falou aqui pra gente, pode pesquisar aí e depois deixa aqui nos comentários o que você descobriu, beleza? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e tchau!